A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre o Monte Moriá, que foi preparado por Abrão, né, que ele consagrou aquele local, dando seu filho em holocausto. Então você vê que Deus chamou Abrão para consagrar aquele local que mais à frente seria, né, o local onde Salomão faria o templo de Deus. Mas você vê que passaram décadas, geralmente mais ou menos se passaram aí uns 700 anos depois que Abrão consagrou, quando Davi foi e comprou aquele local. Mas Davi não pôde construir o templo porque ele tinha muito sangue na sua vida, né? no decorrer do seu reinado. Então Deus não permitiu que Abrão fizesse o templo, mas que fosse comprado aquele local para depois seu filho, né, fazer o que o templo foi seu filho Salomão que fez o templo que Deus habitou. Monte Moriá em hebraico significa ordenado ou considerado por Deus, sendo o local onde Deus, segundo o livro de Gênesis, Yahvé estava presente naquele local quando Abraão foi fazer o sacrifício de Isaac. Mas alguns teólogos falam que já na época de Caim e Abel, né, foi feito o primeiro sacrifício naquele local. Segundo o rabino Samson, né, que entre 1808 a 1888, no tempo de vida dele, em seu conhecido comentário sobre o Torá, ele diz que é verdade que aquele, né, local era onde foi feito o sacrifício. O primeiro sacrifício foi feito ali por Caim e Abel. Mas não temos respaldo bíblico para isso. Então, podemos só conclusões, né? Só conclusões que poderiam ser. Outros até dizem que foi quando Noé atracou a arca ali, mas não é verdade, porque Noé atracou na arca no Monte Ararat. Está bem dito na Bíblia. Então, há muita confusão entre os teólogos e os estudiosos da Bíblia. Mas, na verdade, foi Abrão que foi chamado para consagrar aquele local para depois ser o templo do Senhor. Porque em Abrão começou o povo judeu. E em Abrão começou a igreja que hoje nós conhecemos, a igreja cristã. Então ali Davi comprou aquele local e Salomão depois foi quem construiu. Vamos começar com a consagração do local, do templo, a consagração do Monte Moriá. Está lá em Gênesis 22:1, que diz assim: aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abrão e disse-lhe, Abrão, e ele disse, eis-me aqui. Então Abrão tinha mais ou menos já 120 anos quando Deus chamou ele para levar Isaac como, para ser sacrificado naquele local. No 2, ele disse, toma agora, no 22:2, toma agora o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que te darei. No 22:9, e vieram no local que Deus lhe disse, e edificou Abrão um altar, e pôs em ordem a lenha, e arrumou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. No 22:10, e estendeu Abrão a sua mão e tomou um cutelo para imolar o seu filho. No 11, mas o anjo do Senhor, Yahvé, lhe brandou desde os céus e disse, Abrão, Abrão, e ele disse, eis-me aqui. No 12, então disse, não estenda a tua mão sobre o moço. Então o moço, vamos dizer que Isaac ali tinha na faixa mais ou menos de 20 anos para lá, porque não era nem jovem nem criança, era um moço, e o moço era mais ou menos pessoas de 20 anos à frente. E não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes o Senhor, e não me negaste o teu filho, o teu único. No 13, então levantou Abrão os olhos e olhou, e eis que um cordeiro, e um carneiro, detrás dele, travado pelas suas pontas na sua mata,
E foi Abrão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então veja bem que quando Abrão falou para o menino, né, cadê, né, a oferta, a oferenda, né, cadê o cordeiro? Abrão falou, não, Deus proverá o cordeiro. Então, o cordeiro que era o cordeiro de Deus, que foi Jesus Cristo que falou ali com Abrão, né? E ali veio então o carneiro, tá? Então, o cordeiro era o próprio Jesus que intercedeu ali com Abrão. Moriá é o monte de um distrito sobre cujos montes Abrão se preparou para o sacrifício de Isaque, consagrando assim o local, sacrificando em holocausto um carneiro, preparado, né, por Deus, e preparando assim o local onde seria construído o templo de Deus, né, que aconteceu mais ou menos há 700 anos depois de Abrão, quando Davi comprou aquele local e depois ali foi Salomão que construiu. Davi então compra o local, né, para construir o templo. Então Davi comprou aquele local que se chamava a Eira de Araúna, o Jebuseu, e edificou ali um altar, né? E mais tarde, seu filho Salomão foi que edificou um templo. Então agora, depois de ser consagrado, agora Deus fez com que Davi fizesse um altar ali, né? Um altar para começar a iniciar o templo que Deus iria habitar. A Eira de Araúna ficava no Monte Moriá. Está lá em 2 Samuel 24, 18, diz assim, e Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe, sobe, levanta ao Senhor um altar na Eira de Araúna, o Jebuseu. No 19, e subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. No 24, 21, e disse a Araúna, por que vem o rei meu senhor ao meu servo? E disse Davi, comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então foi quando Deus estava matando o povo, e Davi então se arrependeu, né, porque era ele que era o culpado. Então Deus falou para ele fazer um altar ali, quer dizer, para já depois o seu próprio filho fazer o templo do Senhor aí. Araúna diz, né, ao rei Davi que ele não queria nada, queria dar de graça, mas Davi não aceitou. Porque Davi, como é que Davi ia fazer um sacrifício a Deus se fosse de graça, né? Então você vê que Davi falou, não, eu quero comprar, eu quero comprar, não quero que seja de graça. No 24, do livro de 2 Samuel, 24, diz assim, porém o rei disse a Araúna, não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto, que não custe nada. Veja bem, ele falou, não custa nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Então ele falou, não, vou pagar. Pagou 50 ciclos de prata. Deus não permitiu que Davi construísse o templo ali, porque havia muito sangue, né, no reinado de Davi. Mas ele deixou que Salomão, seu filho, construir. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, diz assim, começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, né, no monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Deus tinha preparado a Eira de Ornã, ou Jebuseu. No 2, e começou a edificar no segundo mês, no dia segundo do ano quarto do seu reinado. Essa promessa do Senhor a Salomão, de que se o povo vivesse as leis referentes ao templo, o Senhor habitaria entre eles em sua casa. Então, Deus falou para Salomão, se você fizer o templo, o povo se obedecer a mim, eu estarei ali naquela casa, se nos buscar,
eu estaria lá para falar com o povo através dos sacerdotes. Salomão também construiu uma casa para ele, que ficou pronta com 13 anos, depois que ele começou a edificar o templo. Mas o templo ele completou em 7 anos. Então está lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 37, diz assim: no quarto mês, né, do fundamento da casa do Senhor, no ano de Zive, no 38, e no ano 10º, no mês de Bul, que é o mês do 8º, se edificou esta casa com todas as suas dependências e com tudo que lhe convinha, e edificou em 7 anos. Então o templo ficou pronto em 7 anos, mas a casa de Salomão, como fala aqui em 1 Reis 7:1, diz assim: porém a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Então o templo foi terminado por Salomão, né, conhecido como o primeiro templo, cuja descrição só conhecemos através da Bíblia, já que foi profanada e destruída por Nabucodonosor em 587 a.C., dando início ao exílio judaico na Babilônia. Então veja bem, o primeiro templo nós ficamos sabendo através da palavra, porque ali o rei Nabucodonosor mandou destruir tudo. Todo o templo, saqueou e destruiu o templo. Então, eles ficaram sem o templo até o tempo, né, de Herodes, o Grande, né, que edificou o segundo templo, né, ao Senhor, né, e também foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelos romanos, ficando somente o Muro das Lamentações, que conhecemos até nos dias de hoje. Então, veja bem, depois que o segundo templo foi construído, né, em 70 depois de Cristo, ele foi destruído novamente, e agora só restou ali o Muro das Lamentações, que hoje é constituído o lugar de peregrinação mais importante para os judeus. Então você vê que os judeus sempre vão lá no Muro das Lamentações por suas petições nos buracos, né? Ou entre as pedras, né? Nas lacunas entre as pedras, por as suas lamentações, por aquilo que eles querem que Deus faça para ele. Segundo a tradição judaica, é o sítio onde deverá construir-se o terceiro templo, o último templo, o templo, né, da volta do Messias, no milênio. Então veja bem, o que vai ser, o segundo templo vai ser, o terceiro templo vai ser escrito na época do Anticristo, mas vai ser o reino de Jesus Cristo no milênio. Então veja bem que os judeus acreditam que vai ser ali onde está o domo da mesquita, né? Hoje, atualmente, né? Mas se Deus destruir o domo da mesquita, que é a maior religião do mundo, vai ser uma guerra sem fim, né? Mas hoje a arqueologia já descobriu as ruínas do primeiro templo, que não fica ali, fica lá próximo ali, fica na cidade de Davi. Quando Davi conquistou, fez a Jerusalém, né, e Salomão construiu o templo ali na cidade de Davi. Então veja que a arqueologia está mostrando que Deus, ele é perfeito em todas as coisas que faz. Então ele não vai destruir aquilo que é, às vezes, sagrado para outras nações, porque haverá uma grande guerra, né? Uma grande guerra no mundo todo, se isso acontecer. Então, provavelmente, o terceiro templo vai ser construído na cidade de Davi e não onde é hoje o domo da mesquita, como muitos falam, que vai ser destruído e ali vai ser reconstruído, né, o templo, né, o terceiro templo de Deus. Amém? Espero que vocês tenham gostado dessa matéria. E você que gostou, deixa seu like aí para mim saber se você está gostando.
E você que não é inscrito, inscreva-se, né? Porque aí tem muita coisa ainda que nós vamos fazer. E compartilhe com seus amigos, né? Que tem muita coisa ainda para ser desvendada. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.